sei quem foi, pode me matar, ó. Ó, pode me matar que eu digo quem foi, ó. Vai cortar meu pescoço. Pode cortar meu pescoço. Ó, Saci, pode me cortar o pescoço que eu digo quem foi. Pessoal, tá? Vamos começar os trabalhos. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 1200ª, 93ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores, realizada em 17 de 4 de 2018 às 19 horas. De imediato convoco o vereador Carlos Boni para fazer a leitura de um trecho bíblico. Convido a todos para que fiquem de pé e assistam. Tentação no deserto. Cheio do Espírito Santo, voltou Jesus do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde foi tentado pelo demônio durante 40 dias. Durante esse tempo ele nada comeu, e terminado esses dias, teve fome. Disse-lhe então o demônio: se és o Filho de Deus, ordena a essa pedra que se torne pão. E Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. O demônio levou-o em seguida a um alto monte e mostrou-lhe em um só momento todos os reinos da terra. E disse-lhe: eu te darei todo este poder e a glória desses reinos, porque me foram dados, e dou-os a quem quero. Portanto, se te prostrares diante de mim, tudo será teu. Jesus disse-lhe: está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e a ele só servirás. O demônio levou-o ainda a Jerusalém, ao ponto mais alto do templo, e disse-lhe: se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, ordenou aos seus anjos a teu respeito que te guardassem, e que te sustivessem em suas mãos para não ferires o teu pé em alguma pedra. E Jesus disse: foi dito, não tentarás o Senhor teu Deus. Depois de tê-lo assim tentado de todos os modos, o demônio apartou-se dele até outra ocasião. Palavra de Deus. Cumprimento os colegas vereadores, a vereadora Márcia, a vereadora Veridiana, em especial o vereador Carlito, hoje, substituindo o vereador Gringo, que está de licença saúde ou atestado, os funcionários da casa, Dr. Felipe, a Tati, funcionário também da casa, o nosso querido casal, já podemos dizer, o querido casal do chimarrão, sempre junto aí, sempre prestigiando nossa sessão também, o Ivo Leiteiro, o menino que está se fazendo presente hoje ali também, não sei o nome dele, o Sr. José Estefan, a menina Isaura, doutora sempre bem-vinda, também o Daniel, e a imprensa presente. Determina o secretário Carlos Boni que faça a leitura da ata. Ata da 1292ª sessão ordinária, realizada em 10 de 4 de 2018. Coloco a referida ata em discussão. Em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Declaro aprovada a ata por unanimidade. Determina ao secretário que faça a leitura das correspondências recebidas. Do Ministério da Educação, informando liberação de recurso financeiro para a APM da MF José de Alencar, competência
3 de 2018, no valor de R$ 648. E para alimentação escolar pré-escola, valor de R$ 18.065,60. Ensino fundamental, no valor de R$ 32.140,80. Creche, no valor de R$ 13.332,20. AEE, no valor de R$ 795,00. E EJA, no valor de R$ 2.250,60. Da ASP de Estância Velha, solicitando o cancelamento da agenda anual nesta casa. Do Sindicato dos Municipários de Estância Velha, solicitando o plenário para o dia 25 de 4 de 2018, para a realização da Assembleia Geral Ordinária dos Funcionários Públicos, junto com a diretoria do CIMEV. Do Conselho Municipal de Saúde de Estância Velha, convidando o presidente e demais vereadores e a comunidade para participar da reunião extraordinária do CMS, tendo como tema a apresentação do edital de licitação para a contratação de empresa especializada no serviço médico e assistencial do Hospital Getúlio Vargas. No dia 23 de 4 de 2018, às 15h30, no auditório da Prefeitura de Estância Velha. Do secretário da Indústria e Comércio de Estância Velha, solicitando ao presidente desta casa que indique um titular e um suplente para integrar o Conselho Gestor da EVTEC na gestão 2018-2020. Do Superintendente-Geral da Assembleia Legislativa, comunicando o recebimento da moção de apoio ao plano de carreira dos servidores da Brigada Militar. Da Caixa Econômica Federal, notificando a Vossa Excelência o crédito de recursos financeiros sob bloqueio em 20 de março de 2018, no valor de R$ 121.875. Na conta vinculada ao contrato de repasse número 838187 de 2016, firmado com o município de Estância Velha e assinado em 21 de dezembro de 2016, no âmbito do programa Esporte e Grandes Eventos Esportivos, sob a gestão do Ministério do Esporte, que tem por objeto infraestrutura esportiva, recreativa e lazer no município de Estância Velha. Do senhor Marco, da Digicom. Boa noite, prezados. Venho por meio desta carta agradecer aos senhores vereadores Diego Francisco, vereador Carlos Boni, vereadora Veridiana, vereadora Márcia Ribeiro e vereador Sérgio Verli por terem nos recebido nesta tarde de segunda-feira. Conforme já é de conhecimento de todos, nós, empresários e moradores das imediações da Festa do Querp, ficamos muito chateados com o fato de ter nossas empresas e residências bloqueadas desde o dia 6 de abril, data que começaram a montagem da estrutura do Querp, sabendo que ao total se somariam 3 semanas de isolamento até o final de dita estrutura. Deixamos bem claro que não somos contra a maior festa do município, que é o Querp, mas entendemos que ela pode acontecer nos finais de semana e na segunda as ruas devem ser desbloqueadas para a comunidade em geral possa se deslocar sem transtornos. Ficamos muito satisfeitos com a atenção que nos foi dada por parte de vossas senhorias, que prontamente se prontificaram a nos acompanhar até a sede da prefeitura para nos ajudar a resolver este impasse. Lá, em meio à reunião, tive uma reflexão que vale a pena ser colocada aqui por causa destes momentos turbulentos que vive nossa política nacional. Cada colocação de cada vereador foi pontuada sempre objetivando a solução do problema. E em nenhum momento foi usada essa situação para fazer política de direita ou de esquerda. Eram os vereadores de siglas diferentes, junto com a comunidade, em um só foco para resolver um problema. Este acontecimento merece reconhecimento. Os senhores honraram esta casa e estão de parabéns. Parcialmente e dentro do possível, a administração fez sua parte, ao qual também faremos o devido reconhecimento. A todos, nosso muito obrigado. Atenciosamente, Marco André Scheffel. Baixa, então, os ofícios de correspondência que chega à Secretaria da Casa para ser encaminhado os seus deveres.
Cumprimento o Maicon Durta, então agora sob o teu nome. Já agradeço o Diego por passar para mim o nome dele. Também cumprimentar o Fábio, meu amigo de anos já, né, Fábio? Desde que tu era bem menino ainda. Grande Fábio. É representante do CDL aí na casa. Seja sempre bem-vindo, Fábio. Sim, agora. Até eu quero ver que os colegas vereadores tem que ser feito, tem que ter um titular e um suplente para a EVTEC. Daí quem se habilita? O vereador Carlos? Alguém mais? Para a EVTEC. Eu preciso de dois, um titular e um suplente. Vocês dois? Tá, então o vereador Sérgio Verli e o... Eu gostaria, mas como eu já faço parte da CCJ e do GGIM, também acho que tem que Correto, abrir espaço para todos os A gente colegas. está tentando fazer isso, né, Dieguinho? Muito bem, obrigado, Diego. Então, o vereador Carlos Boni e o Sérgio. Agora o titular e o suplente. Então, o vereador Sérgio Verli fica como titular e o vereador Boni, Carlos Boni, então, seu suplente. Isso aqui, titular e suplente, na casa aqui, realmente nós estamos trabalhando assim, os dois juntos. Ordem do dia. Solicito que o secretário faça a leitura dos pedidos de providências e pedidos de informação. Pedido de informação número 39, 40 e 41, vereadora Márcia Ribeiro. Pedido de informação número 42, vereador Carlos Boni. Pedido de providências número 63, vereador Carlos Boni. E pedido de providências número 64 e 65, vereador Diego Francisco. Antes de passar, quero cumprimentar também o secretário Carlos presente, também o Daniel Ribeiro. Nosso amigo Jorge Vargas. Jorge, seja sempre bem-vindo na casa. Solicito que o secretário faça a leitura dos projetos a serem votados. PL 026 de 2018 do Executivo Municipal, que altera a sede do Poder Executivo Municipal. Solicito que o secretário faça a leitura da conclusão do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com o parecer número 31 de 2018, de expediente número 35 de 2018 da Comissão de Constituição e Justiça disponível no site da Câmara, o projeto de lei 26 de 2018 está apto a ser votado. Coloco em discussão. Vereador Carlos Boni. Boa noite aos colegas vereadores, aos colegas da casa e às pessoas que se fazem hoje aqui presente. Desde o começo desse assunto, quando foi falado que nós estaríamos mudando para uma nova sede, no ano passado, no início do ano passado, né, eu sempre me posicionei, assim como todos os colegas, de uma certa forma, favorável a termos um centro administrativo, porque isso facilita muito os trabalhos, né? E barateia também o custo de toda a informação e do vai e vem e tudo mais. Porém, sempre me posicionei favorável a termos a nossa sede, não uma casa de aluguel. Hoje, como já falei aqui na tribuna na terça-feira passada, sobre os milhões, né, que nós poderíamos já ter arrecadado com venda de propriedades que já não nos interessam tanto assim, até por aprovado nessa mesma casa em 2015, se eu não me equivoco, hoje nós poderíamos estar morando em uma sede própria, sem pagar aluguel e sem ter gasto milhões não, mas já devemos estar perto de 1 milhão, entre aluguéis e tudo que a gente fez de reforma ali, para ir morar de aluguel. Então assim, levando em consideração esse meu discurso que vem desde o ano passado me acompanhando, eu já queria deixar exposto aqui na tribuna que eu voto contra.
Voto contra porque essa casa não foi tido respeito por essa casa. E agora que é fato consumado, vem a lei para ser aprovada. Não foi discutido, não foi pensado, não foi conversado. E para mim, sinceramente, foi só o cumprimento de mais uma promessa de campanha, feita em particular para alguém que ganhou alguma coisa com isso. Então, somos sim favoráveis a termos a nossa sede, porque isso facilita e barateia, né, os nossos custos. Agora, nós sair de uma sede própria para uma casa de aluguel, eu não vi grande avanço nisso. Obrigado. Obrigado, vereador Carlos. Vereador Diego Francisco. Aproveito para cumprimentar o secretário Nina, também o vereador Mauro Petri. Seja bem-vindo, Mauro, à casa. Ao cumprimentar o senhor presidente, cumprimento os demais vereadores da mesa, a colegas vereadoras, funcionários da casa, a todos os vereadores presentes, a imprensa. Sejam todos bem-vindos. Eu não costumo, na verdade, nominar as pessoas um por um, para não correr o risco de esquecer alguém. Então, eu cumprimento a todos, mas sintam-se todos bem-vindos mesmo. Vamos lá, eu compactuo aqui com as ideias que o vereador colega Carlos Boni falou. Realmente também não concordo com a prefeitura sair de um espaço que não paga aluguel, um espaço próprio, e pagar aquele horror, né, aquele absurdo de aluguel que vem sendo pago. Em sã consciência, eu não acredito em alguém que faria isso. Talvez vai vir algum colega vereador aqui, vai dizer que aquela estrutura não dava mais, que era horrível, não tinha acessibilidade, não tinha elevador. Concordo com tudo isso. Aquele prédio estava ruim, não dava mais para deixar a administração lá, e os demais setores da prefeitura. Mas não justifica. Se hoje nós não temos dinheiro para investimentos, se hoje alguns pagamentos não é que estão atrasados, mas levam um tempo a mais para ser pagos, é fruto de um certo desgoverno que a gente passa. Falta de planejamento. Não existe receita mágica. Existe a gente economizar aqui e aplicar o dinheiro ali. Quando não se tem economia e faz as coisas às pressas, como essa mesma impressão que eu tive no ano passado, mal começou a gestão, já se foi alugado um prédio sem discutir com ninguém. Não discute com o vereador, não discute com ninguém. Simplesmente vai lá, faz o contrato, assina, depois a gente pensa quando a gente vai se mudar. Após essa casa aqui, eu junto com o Carlos e alguns outros colegas, a gente cobrar, bater, já era no mês de setembro e ainda não havia sido feita a mudança, muito menos as adequações que precisavam, começaram uma mudança assim meio às pressas, né? Até hoje não está 100%. Se alguém não conhece, eu acho que pode ir lá, pede para conhecer o espaço, pede para conhecer o segundo piso. Foi feito muita reforma, foi bastante dinheiro aplicado e, enfim, volto aqui a dizer. Se fosse importante a aprovação desse projeto nesta casa, ele teria vindo antes. Teria sido discutido e achado uma forma melhor. Então não é importante. Eu acredito que a gente aprova esse projeto. Porque se fosse importante, a gente já teria discutido. Não um ano e tanto depois de ser alugado o prédio. Muito obrigado, vereador Diego. Vereadora Márcia Ribeiro. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vere, colegas servidores da casa, todas e todos aqui presentes, uma boa noite. Da mesma forma, né, venho aqui discutir esse projeto e concordo com os meus colegas vereadores, o Carlos Boni e o Diego Francisco, porque, em primeiro lugar, eu caracterizo isso como uma tremenda falta de respeito. Né? Não vou repetir as falas dos meus colegas vereadores, presidente, mas desde o início do ano passado temos ouvido nesta casa, né, de que a prefeitura estava vendo uma outra área física para comportar, né, os setores todos da administração municipal, e em nenhum momento isso chegou até esta casa para discussão, né, e para conversa aqui de todos os vereadores. Então, desta forma também, né, sou contrária a este projeto. Obrigada. Obrigado, colega vereadora. Mais alguém? Vereador João de Godoy.
Senhor presidente, a mesa, colegas vereadores, funcionário da casa, doutor Felipe, o nosso jurídico, a imprensa, pessoas que nos visitam, doutor Isaura, o secretário Nina, Carlos Weber, vereador Mauro Petri. É muito fácil fazer oposição. É muito fácil. Porque olha o crescimento do nosso município e vocês não querem um centro administrativo. Eu nunca vi isso. Nunca vi. Porque eu me recordo muito bem, em 2016, o prefeito Valdir mandou um projeto para essa casa, para nós aprovarmos a venda dos prédios públicos. Terreno no Rincão Gaúcho, a escolinha na 7 de setembro, ali o prédio, ali aquele terreno do Corpo de Bombeiros. E nós votamos. Eu fui o primeiro a vir para essa tribuna defender o centro administrativo, ou defender a venda desses prédios. Porque vocês nem sabem como é bom trabalhar no centro administrativo. Eu já trabalhei em Novo Hamburgo, como é tudo mais prático e mais economia, mais econômico. Pensa bem, sair de uma secretaria, sair daqui, Câmara, e lá no Lago Azul, na secretaria, fazer um pedido por Nina, Secretaria de Meio Ambiente. Olha a despesa que dá circular um veículo da prefeitura até lá e voltar. E podendo estar todo o secretariado junto no centro administrativo. Eu sou a favor desse projeto e peço aos vereadores que votem a favor, porque nós não podemos parar no tempo. São Severo está crescente, São Severo está muito grande. Estamos chegando a quase 50 mil habitantes. E dizer que aquele prédio, que nem o vereador Diego falou que não paga aluguel, aqui, mas eu tenho prova que funcionários, quando chovia, tinham que abrir o guarda-chuva lá dentro. E o espaço, não tinha espaço. Hoje estão num espaço que realmente, onde merece trabalhar um secretário. Agora vem me dizer que é contra. E o valor daquela época era 5 milhões que o Valdir construiu o centro administrativo, ali seria aqui no terreno perto da Semec ali. E eu defendi e defendo o centro administrativo. Nós não podemos ficar para trás, não podemos ficar no passado. O município está crescendo. Obrigado a todos e boa noite. Obrigado, vereador. Mais alguém? O vereador Saci? Senhor presidente, demais membros da mesa, funcionários, vereadores, vereadoras, pessoas aqui presentes, secretários. Realmente, o que o nosso colega Dudu falou, em 2015 também, vereador, já foi feito um levantamento para a venda, a respeito da venda dos prédios, que hora seria vendido para a construção da nossa prefeitura. Me lembro bem que na época, talvez, quando foi feito o leilão, não apareceu o comprador porque os prédios estavam todos eles ocupados. Aí é mais difícil de fazer o negócio. Vamos partir do princípio, eu sou contra aluguel também, vamos partir do princípio que hoje, de repente, será mais fácil, de repente, de fazer um leilão dos nossos prédios e por que não comprar o prédio que hoje está lá, localizado, a nossa prefeitura? Eu acho que dá. Existe um valor lá que ele é bem menor do que foi pedido na venda dos prédios aqui da prefeitura. Me lembro bem.
Primeiro ano foi 4 milhões e 800, segundo ano parece que foi 5 milhões e meio, 2016. Então, gente, nós temos que trazer alguma solução. Agora, dizer que foi feito errado, eu não concordo, porque, de repente, teremos que sair dali porque não tinha mais condições. E vai existir, sim, com transporte e outras situações, o barateamento do aluguel, que hoje, se não me fala, é 16 mil. 16? Obrigado. Então, eu acho que nós temos que trazer uma solução. A primeira situação que nós temos que ver, inclusive a Câmara, é ver o que vai acontecer com o prédio dos bombeiros. Por que não? Por que a prefeitura tem que fazer um prédio para os bombeiros? Está errado. Em 2016, estava junto no orçamento o valor da construção do prédio do bombeiro, que eu acho errado. Podemos dar uma área para eles, mas não a construção do prédio. Tá? Eu acho que essa decisão, esse aí nós vamos ter que partir. A Câmara, vamos puxar à frente, por que não? Vamos chamar alguém dos bombeiros do governo aqui e fazer com que eles andem ali, porque os carros deles estão ali na chuva. Vai cair o prédio, vai cair na cabeça deles. Então eles também têm que trazer uma solução para nós. Por que só nós? E vamos vender o que vai ficar. Vamos tirar a biblioteca dali, porque também não tem mais nem livro inteiro ali dentro, está molhando tudo. Temos que achar a solução. Né? Não adianta vir aqui reclamar porque a prefeitura está pagando isso, está pagando aquilo. Claro que não fomos chamados para analisar. Eu concordo, ninguém foi chamado aqui. Né? Agora, a decisão está tomada. Agora, chegar aqui e dizer que vai votar contra o projeto, porque a prefeitura não pode selar, é muito relativo, gente. Eu sou a favor, sim. Mais alguém? Vereador Carlito. Senhor presidente e demais colegas vereadores, colegas vereadoras, funcionárias da casa, imprensa, já esteve, Jorge, na rádio, o vereador Mauro Petri, ex-secretário e suplente de vereador Ivo Leiteiro, casal Dona Eton, aqui, seu Arno, Nina e demais pessoas aqui que se fazem presentes essa noite. Bom, não podia deixar de vir nessa tribuna para justificar o meu voto, né? Estou assumindo aí, pego as coisas andando, né? E eu tive uma posição no mandato passado, onde foi colocado o patrimônio do município à venda para a construção de uma nova prefeitura. E eu tive uma posição até contrária naquele momento, porque eu até cheguei a conversar isso com o prefeito Valdir e os secretários, sugerindo que fizesse uma permuta, que é uma empresa que ficasse com aqueles imóveis todos. E até na época eu até sugeriu, já esteve, que tem uma construtora, né? Que sugeriu que poderia procurar ele até para fazer um orçamento. Que para todos os terrenos são do centro, se tu olhar o corpo de bombeiro, a biblioteca pública, nós temos a creche, onde está o prédio da prefeitura, o antigo, estavam junto. O valor agregado ali seria altíssimo para quem fosse construir, e ao fornecesse a área, o município ia fornecer essa área, onde o construtor se responsabilizaria de construir o prédio com a planta de acordo com o município tinha elaborado, entregaria pronto e o município passaria a todos esses terrenos, e teria até um terreno do Rincão Gaúcho, se não me falha, a minha memória estava junto nessa questão, que seria muito mais fácil do que até fazer o que eu disse, que o que aconteceu é o seguinte, eles botar um leilão, né, os terrenos imóveis, não saindo no primeiro, digo, leiloeiro ninguém aparecesse com a proposta no valor, voltaria para a segunda baixaria em torno de 30% do valor. E vocês duvido, eu disse, duvido se vai sair no primeiro, vai sair no segundo vez, porque vai baixar 30% dos valores. Ninguém vai fazer lance no primeiro. E é isso que ia acontecer. E não daria o valor naquele período para construir o prédio no qual o prefeito Valdir estava defendendo. E eu disse isso e votei contra. Até questionei, tiveram até uma audiência pública. Teve muitos questionamentos aqui nessa casa, debate e tal. Eu tinha posição, inclusive, dura sobre essa questão aí. Claro.
Era 4 milhões, mas ia chegar em... Não se faz uma prefeitura? Não. Ia passar muito mais. E a arrecadação, a gente tinha uma previsão de 3 milhões 800, 4 milhões, alguma coisa, poderia aproximar disso. Então ia faltar dinheiro e o município não ia conseguir contribuir. Inclusive, terminar o prédio, porque ia faltar no orçamento. E a gente vai buscar o resto aonde? Tanto é que foi aprovado o projeto, eu fui voto vencido, né? Mas não houve o tempo hábil de fazer o leilão, e não aconteceu, não houve o interesse, eu não sei, e ficou agora para a Ivete. O prédio ali, todos nós sabemos que ele é humanamente impossível. Não tem hoje como agregar todas as secretarias e além de todos os problemas que ali vem trazendo. Transtorno, filtração de água, enfim, e ficava amontoado. O ideal é que tivesse um local, um espaço onde tivesse toda a secretaria junto, ficaria mais fácil de trabalhar, viável. Eu vou votar favorável do que está acontecendo e deixar uma sugestão, novamente, que quem sabe a prefeitura encaminhe essa casa, uma discussão, que forneça essas áreas para alguém e faça, de repente, em forma de permuta, ver a viabilidade disso. Se eu ser voto vencido, na próxima, os colegas aqui decidiram de outra forma, sem problema algum. Estou colocando a minha opinião, o que eu penso. E ainda disse mais, que de repente fizesse até em estilo germânico, não fizesse só aqueles prédios todos, porque nós estamos inseridos dentro da rota romântica. E por que nós não aproveitarmos isso e construir um prédio público já com esse intuito? Prédio lindo, bonito, e quem sabe por que não, na forma de uma permuta, ficaria muito mais viável e não ia, de repente, botar a venda e talvez nós não ter o retorno e ficar com a dívida de mais 1 milhão, 2 milhões ainda para pagar, para terminar de concluir. Esse talvez seria o caminho de nós achar uma solução. E vou votar favorável porque os motivos eu já disse por quê. De respeito à opinião de cada um, não é uma crítica a nenhum dos colegas que tem posição contrária. Tranquilo, vereador. Muito obrigado, Carlito. Mais alguém? Vereador Sérgio? Aproveitar também e cumprimentar um amigo meu, São Inocente, o Carlos Reis, presente na noite aí. Seja bem-vindo à casa, Carlos. Boa noite, senhor presidente. Cumprimento a mesa, os colegas de trabalho, os vereadores, as vereadoras, a imprensa, secretários e amigos que estão presentes. Participei, estava no executivo ano passado, quando veio o projeto, né? Era a favor de nós sair do aluguel, com certeza. O aluguel nunca é bom. Mas não compactuo com algumas ideias, né? Mas que não tinha ideia, já falei para os meus colegas, né? Nós temos que dar o pontapé. Ela teve a coragem, não sei, tem as críticas, né? Mas ela teve a coragem de unir essas secretarias num lugar só. Porque trabalhando lá, quem trabalha lá sabe a dificuldade que tem a população e que tem nós que trabalhamos dentro de uma infraestrutura que tu tem que ir para um outro lugar, se locomover, não tem motorista, não tem carro, atrasa papel, atrasa tudo que é documento. Se perde documento, e isso é ruim para a população. No fim, a gente está gastando também. E acredito que também não estamos pagando aluguel nos locais que foram separados, que estão indo para lá. Isso também desconta desses 16 mil, né? Acredito, não sei os valores, podemos se informar, podemos pedir o valor. Então, meu voto é a favor do projeto, porque eu acho que não é agora o momento de ter essa crítica. O momento era ter nos puxado a orelha antes, quando nós fiquemos sabendo. Então, agora nós temos que fazer e cobrar que esse prédio venha com menos ônus para a nossa cidade e olhar bem como vai ser vendido e como vai ser feito para nós não ter mais ônus, é o nosso dinheiro que está ali. Chega de aluguel, concordo com a oposição. Concordo com a situação que nós precisamos ter um local adequado, que não chova dentro, que a gente possa ir lá, o cidadão vai lá e resolve seu problema na prefeitura. Não vai em vários locais que nem um barata tonta, vamos dizer assim, né? Então tá, uma boa noite. Obrigado, vereador. Vere? Vai lá, Vere, então.
Boa noite, colegas vereadores, vereadora Márcia, funcionários da casa, imprensa, demais pessoas da comunidade, representantes do Executivo que aqui nos visitam nessa noite, sejam todos muito bem-vindos. Concordo que não houve conversa com o Legislativo, a princípio, a respeito de aluguel, mudança de sede, enfim, mas isso juridicamente compete ao Executivo. Se ele vai alugar ou não vai alugar, não é a casa que decide isso, é o Executivo. A decisão aqui da casa, a autorização, é referente à mudança de endereço. Assim como se a Câmara mudar a sede, tem que ter autorização, isso está determinado dentro da lei orgânica do município. Então, eu acho que nesse momento, isso é uma opinião particular de cada vereador, eu vou fazer com que prevaleça o meu bom senso, que é de economizar maiores transtornos aos nossos munícipes, né, que acredito que estão sendo muito melhor acolhidos na nova sede da Prefeitura, e a desaprovação dessa mudança geraria um transtorno, eu acredito que desnecessário nesse momento, né, apesar de em muitas ocasiões me sentir desrespeitada como vereadora nessa casa pelo Executivo, mas nesse momento prevalece o meu bom senso em razão à comunidade, né, de Estância Velha, que merece também o nosso respeito. E, como muitos falam em oposição burra, esse momento deve prevalecer, apesar de ter me declarado como oposição, mas uma oposição consciente que trabalha em prol da comunidade. Então, acho que não vem ao caso agora reprovar essa decisão de mudança de endereço. Então, meu voto é a favor, sim. Essas outras discussões, eu acredito que a gente tem que retomar em outras ocasiões, mas aqui se trata objetivamente da mudança de endereço. E não me oponho a isso. Muito obrigado, vereadora Veri. Bom, também vou fazer um breve comentário, mas só entendo que em nenhum momento eu também me coloco contrário, né? Isso para nós, para a comunidade Estância Velha, facilita muito neste prédio, neste local, nós agregar as secretarias que nós temos. A única coisa que eu sempre cobro aqui também, a nossa mesa diretora vem cobrando e infelizmente mais um puxão de orelha, que deveria ter um pouquinho mais de organização realmente e vir em tempo hábil. Eu acho que é só isso que eu gostaria de relatar da parte dos vereadores, porque eu acho que não entendi nenhum vereador contra a agregação das secretarias nesse local. Eu acho que nem teria como ser contra, porque se favorece a comunidade, como a vereadora falou, foi feliz mesmo, não tem como ser contra. Então, o que é bom, eu acho que não tem vereador que vai trabalhar contra a própria comunidade. Se trabalhar contra, vai trabalhar contra a si próprio. Então, não é pelo voto contra. Eu acredito que quem vota contra ou quem vota a favor vai pelo voto no entendimento da maneira que foi conduzido esse projeto, da maneira que foi elaborado, sem discussão, sem uma troca de informação, mas né, com os vereadores, com os colegas da casa, não foi nem uma vez. A gente não acompanhou. Na verdade, eu sendo da base, eu não tive a oportunidade de acompanhar. Espero que a partir de agora, ainda temos 2 anos e 9 meses, 8 meses de governo para frente. Eu acredito que nós temos que ter a esperança e buscar também esse entendimento junto ao nosso governo municipal, para que seja trocado mais de perto esses diálogos, trabalhar em conjunto para que nós temos sempre essas aprovações, esses projetos que eu acho importante. Nós temos que trabalhar de acordo a todos. Coloco o projeto em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Declaro aprovado o projeto por maioria absoluta. É isso? Em votação única, isso. Solicito que o secretário faça a leitura da PL 027 de 2018 do Executivo Municipal, que altera em parte a Lei Complementar Municipal número 6 de 15 de dezembro de 95, que dispõe sobre as normas de polícia administrativa do município de Estância Velha e da outras providências. Solicito que o secretário faça a leitura da conclusão do parecer da Comissão de Constituição e Justiça.
De acordo com o parecer número 30 de 2018, de expediente número 36 de 2018, da Comissão de Constituição e Justiça, disponível no site da Câmara, o projeto de lei número 27 de 2018 está apto a ser votado. Coloco o projeto 027 em discussão. Em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Declaro aprovado o projeto por unanimidade em votação única. Solicito ao secretário que faça a leitura da moção. Senhor presidente, eu gostaria que fosse retirado da ordem do dia por um problema pessoal. O Antônio não conseguiu se fazer presente. Ah, sei, sim. Sim, então, como ela está na pauta, eu preciso botar em votação a moção. Sim, a gente vai colocar então em votação. Quem for favorável ao pedido do vereador que seja retirado da pauta então a moção. Mas então faz o seguinte, presidente, se mantém a moção, votamos ela e entregamos um outro momento com ele. Pode ser. Também ser. Acho que poderia. Porque né? a ideia, na verdade, é entregar uma moção e isso vai ser cumprido, né? Certo. Então, peço ao vereador Carlos Boni, secretário da mesa, que faça a leitura da moção, por gentileza. Moção 002 de 2018 de parabenização do Legislativo Municipal, autor vereador Diego Francisco, com o apoio de todos os vereadores. Moção de parabenização ao atleta Antônio Silveira. Coloco a moção em discussão. Em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Declaro aprovada a moção de parabenização por unanimidade em votação única. Solicito que o secretário faça a leitura dos projetos novos. Anteprojeto número 003 de 2018 do Legislativo Municipal, vereador Lotário Seva, que institui no município de Estância Velha a instalação em todos os veículos da frota municipal equipamento de rastreamento e monitoramento por GPS e dá outras providências. Baixo o anteprojeto para a Comissão de Constituição e Justiça. Esgotada a ordem do dia, dou início à palavra livre, que será realizado por sorteio. Qual é o vereador que tinha pedido antes que ia se retirar na ordem do dia? Não, na ordem do dia. Alguém tinha me pedido. Gente, vamos cuidar porque nós temos gravação e tudo está sendo gravado. O senhor, se o senhor quiser se retirar, vereador, fica à vontade, está permitido. Que é isso, disposição. Vereador. Seria primeiro. Vereador Sérgio Verne. Hoje não vou usar a tribuna. Ok, vereador. Vereador Carlos Boni. O meu colega fala assim. Bueno. Aqui a alegria do sorteio é quando o cara fica por último, mas tudo bem. Gostaria de saudar novamente os colegas vereadores, aí os colegas da casa e as pessoas aqui presentes. Sobre algumas coisas que foram ditas aqui sobre a prefeitura, até em relação ao que o senhor comentou, colega Lotário, em relação a comprar a prefeitura. Já é um assunto que a gente ouviu esse comentário em comprar aquele prédio, né? Aquele prédio não foi pensado para ser uma prefeitura, colega. A tubulação é toda externa, não tem estacionamento. Hoje a gente sabe que qualquer prédio tem que ter estacionamento, aqui em Estância Velha, em outros locais também.
não está pensado, as salas não são uniformes, tem secretarias que estão com salas enormes, desnecessárias, tem outras pessoas empilhadas, por maior que seja o prédio. Então, eu entendo, não seria com certeza seria bem melhor comprar do que ficar pagando aluguel. Mas aquele prédio, com certeza, não está pensado por uma prefeitura, né? E seria, mais uma vez, acredito eu, que rasgar dinheiro público. Sobre os aluguéis, aí o pessoal diz, mas daí nós vamos parar de pagar aluguel, isso, aquilo. Na verdade, não, pessoal, a gente continua pagando aluguel. A gente paga o aluguel do prédio, a gente continua pagando aluguel da vigilância, a gente continua pagando um monte de aluguel. O aluguel não diminuiu. Até agora não diminuiu. Então, gastamos mais de R$500 mil lá, que a gente poderia ter pago aluguel mais um monte de tempo. Se fosse o caso, a gente estava pagando uma média de 20 e poucos, 30 mil, né? Poderíamos ter pago um monte de tempo aluguel aí, e enquanto fazíamos a nossa sede. Não vi o fundamento da questão do aluguel e do... Outra coisa, porque eu preciso levar uma coisa aqui, eu preciso levar uma coisa ali. Isso é só organização. De tal horário até tal horário se leva documentos. A estrutura tem que ser organizada para ter um horário de entrada, um horário de saída de protocolo e de tudo mais, e não a qualquer momento para qualquer lugar. Existem situações pontuais em que, claro, que a pessoa tem que, então, naquele momento, se deslocar para resolver um assunto. Fora isso, é organização. Sobre a questão do bom senso, que a colega falou, né, a gente procura ter bom senso. Eu acredito que a questão do bom senso é respeito. Só que assim, nós, uma vez por semana, nós viemos aqui e nos expomos. Expomos o nosso pensamento, a nossa opinião para a comunidade. O executivo não faz isso. O executivo sempre que quer mete o pé pelas mãos, e aí nós viemos aqui para expor essa situação e discutir essa situação. Eles não vêm aqui discutir a situação de cara, de frente para o povo. Simplesmente fazem, e aí vamos ver o que vai acontecer. E aí eu entro na questão do bom senso, colega. Bom senso é eles aprender a ter respeito por esse poder. Isso aqui não é um poder abaixo deles, é um poder igual que o deles, com funções diferenciadas. Então eles não estão tendo respeito. Só que nós estamos sempre pensando na população. Aí eles vêm com o discursinho de que estão pensando na população. Me explica uma situação onde o executivo, nesse 1 ano e pouco, tenha pensado na população. Pensado, tomado uma atitude coerente, transparente, com ética, com moral, para a população. Por enquanto não melhorou nada. E aí nós temos que ter o bom senso. Então nós sempre pensando no povo. Então fica uma coisa assim, não, a gente atira lá para os vereadores, aí eles vão ter que ter o bom senso, porque eles estão de frente, estão no YouTube, estão na frente das pessoas, eles têm que cuidar o que falam. Nós podemos fazer o que nós quiser. Eles vão ter que ter o cuidado que falam. E jamais eles poderão votar contra a população. Só que eles estão manipulando as votações para que a gente use o bom senso. Bom senso é pensar na população desde o início do projeto. E não na hora que cai aqui para nós. Coisa que eles, infelizmente, até o momento não têm, colega. Por isso que eu usei a citação, sabe, colega? Não por nada, mas eu digo assim, tu mesmo sabe, a gente conversa muito, a gente atua muito junto, em conjunto, e agradeço muito sempre o teu apoio, mas é isso que eu digo, a gente às vezes quer usar o bom senso, mas sempre sobra para nós usar o bom senso. Enfim. Posso, colega, só Sim, uma parte? sim, por favor. Eu entendi, não tem problema com relação a isso, que na verdade nós temos o bom senso e em contrapartida o executivo não está tendo este bom senso. E está usando da má fé, é isso no meu pensamento, com o nosso bom senso. Mas enfim, outro assunto que eu gostaria de falar. Bueno, mas enfim, só para complementar, a prefeitura não foi pensada, a construção é desproporcional, nossos colegas está aqui, o colega Carlos Weber, é arquiteto, entende dessa situação, né? Claro que não pode se comentar agora, mas imagino que ele tem essa noção, com certeza tem. Não foi pensado para ser uma prefeitura. A gente tem que ter consciência, e vamos outra vez enfiar dinheiro público num local que não está pensado, para daqui a pouco o outro prefeito, com um pouquinho mais de vontade, ou sei lá o que, tem a capacidade de fazer o que deve ser feito. Enfim, sobre as obras da Corsã, o que eu posso dizer hoje? Nós estivemos em Porto Alegre aí, a colega vereadora Márcia Ribeiro, solicito meu espaço de liderança. Concedido, vereador. Presidente da Câmara, Valdecir de Vargas, o colega Lotário Sebo também esteve lá, outros colegas não puderam ir por algum, né, estavam todos convidados, mas por alguma coisa em particular, enfim. Na verdade, bastante blá blá blá, né?
o pessoal que solicitou a audiência acusando e o pessoal da outra ponta se defendendo. Te digo assim, ó, nem os deputados que estavam lá entenderam o que está acontecendo, que dirá nós, vereadores. Né? Basicamente foi isso a reunião sobre lá. Né? Existe um problema enorme, tem que ser resolvido, mas para encurtar a história, vamos falar aqui de Estância Velha. O gerente da Corsã, o Marco Prades também estava lá. Para encurtar, falta de projeto, sem financiamento. Sem financiamento não termina a obra. Isso aqui não é pavimento, pessoal. Que a gente começa uma rua, faz um pedaço e pode terminar depois, amanhã, depois, daqui a um ano. Isso aqui é saneamento. Tu começa a coletar, tu tem que dar algum destino para isso. Então tu tem que começar e tu tem que terminar. Saneamento é assim que funciona. Foi a explicação que deu o presidente da Corsã lá. Então assim, ó, não temos projeto aprovado, não sabemos como é que vai funcionar as coisas e seguimos rasgando a cidade. Isso vai ficar para quem? Vai ficar para o Poder Executivo depois tapar esse monte de furo. O que está acontecendo lá no Campo Grande? Rasgaram lá, não fizeram uma estruturação, não foi pensado os desvios, não foi nada, né? Eu não entendo por que se é uma via larga lá, que poderia se trabalhar numa via, interromper, não deixa a outra via a passar, ou que seja assim, eu passo 2 minutos, passa outros 2 minutos para lá, outros para cá. Não. Se tu vai rasgar uma rodovia aí, tu vai trancar simplesmente o acesso de uma cidade para outra? Não. Mas dentro de distância tu tranca, porque o Campo Grande sem aquele acesso ali vira estrada de chão. Porque o resto é só por estrada de chão. Campo Grande só tem aquele acesso ali decente. E aí foi eliminado aquele acesso, não foi pensado, aí não se pensaram que tinha uma ponte quase quebrando logo ali, aí o pessoal começou a passar com o caminhão por cima, a ponte quase foi a pique, tiveram que fazer um reparo emergencial. Uma pessoa que tem que ir do Campo Grande buscar uma criança no Kennedy, ela tem que vir aqui no Cariri para voltar lá para buscar a criança, para voltar no Cariri para ir para o Campo Grande. Cara, pelo amor de Deus, nós somos mais inteligentes que isso. Não pode que nós estamos tão desprovidos de neurônio. Pelo amor de Deus. Outra coisa, obras que impactam dessa maneira, tem que ser bem feita. Entendeu? Tu começa na sexta-feira às 18 horas, e tu faz 10 turnos até a segunda-feira às 6 da manhã. Tu faz 10 turnos de 6 horas. Isso é trabalhado ininterruptamente para resolver a situação. E não chegar às 8 horas da manhã, botar o caminhão, ajeitar a máquina, conversar, tomar um café, fazer um pouquinho, 4 horas tem que parar, ajeitar, tapar buraco. Pô, pelo amor de Deus, vocês estão brincando com a sociedade, cara. Nós temos só a cara de bobo, a gente não é tão bobo assim. Pelo amor de Deus. Outra coisa, sobre o valor dos 4 milhões, vocês falaram, né, que daí seria só 30%, né, Carlito? Pá, não sei, de 4 milhões do leilão viraria 30%, provavelmente o pessoal só compraria, não, desconto de 30%, né? Dá. 4 milhões, desconta 30%, viram 2 milhões e 800 mil, que dá para construir tranquilamente 1.400 metros quadrados. 1.400 metros. Nós tínhamos menos de 600 metros quadrados ali, mal planejados, sem acessibilidade. Com 1.400 metros hoje bem planejado, nós teríamos seria muito melhor a nossa situação do que lá. Então, mesmo com descontos de 30%, nós começaríamos uma prefeitura. Com exceção do seu Zé Stephen, né, que é empresário, a maioria aqui começa a casa e vai fazendo devagarzinho. Desculpa a brincadeira, Zé. Mas o que a gente faz? A gente começa a casa, faz uma parte, quando entra dinheiro de novo, a gente faz a outra parte. Pois se faz o que tem desse valor aí, se faz uma parte, depois se faz o resto, se planeja e se executa bem a obra. Então não tem desculpa. É um monte de coisinha esfarrapada aí para as coisas não funcionar. Em relação às ruas do Kerp também, o pessoal ontem esteve aqui. Poxa, esqueceram que tem morador no centro, que tem comércio no centro, que tem tudo, simplesmente fecharam as ruas e que tudo se exploda. Tem uma senhora que não consegue estacionar em casa, está pagando uma garagem, porque não consegue chegar com o carro em casa. Quem é que está planejando isso? Quem é que organiza isso? Aquilo que eu digo, eu te digo que a questão dos neurônios, voltando a falar dos neurônios, normalmente a gente fala com uma pessoa desprovida de neurônio que ela tem só o tico e o teco. Esse tem só o tico ou só o teco, porque se tivesse os dois, pelo menos batia, soltava faísca, dava para pensar. Enfim, só para complementar, presidente, eu recebi um PI 19, 2018, onde eu relatei sobre uma obra que está sendo feita, até é bom que sejam os dois secretários aqui, feita praticamente em cima do valão aqui na 13. Né? Eu recebi a resposta
dizendo que essa construção não está autorizada. Então, se essa construção não está autorizada, eu devo estar passando lá amanhã, eu recebi essa resposta hoje, eu gostaria que essa construção estivesse interditada. Porque se ela não está autorizada, está sendo feita em local não permitido e ainda está demasiado próximo ao arroio, ela não deveria estar sendo feita. E só para complementar, então, a questão infeliz, né, o problema da nossa segurança que aconteceu com esse rapaz na Avenida Brasil, né, assaltado, e agora está na UTI ainda, né, se não me engano. Entendeu? Essa é a nossa instância, infelizmente, pessoal. E isso está nas nossas mãos de fazer uma instância melhor. Não cabe só às forças de segurança, cabe a cada instância. Muito obrigado, tenham um bom retorno nas suas casas. Obrigado, vereador Carlos. Quero cumprimentar também o Antônio, nosso campeão, Estância Velha, presente na noite, chegou um pouquinho atrasado, mas com certeza ele estava fazendo uma caminhada. Vereador Diego Francisco. Acho que até sugiro para o Diego, então aproveitar que o Antônio está presente, depois a gente entrega a moção, né Diego? Dispenso cumprimentos, senhor presidente. Se no final da sessão a gente puder fazer uma foto com o Antônio, nosso campeão aí, entregar a moção, né, com todos os vereadores presentes, eu agradeço. Vamos começar então falando do Antônio, já que antes o Antônio não estava aqui presente, mas no último dia 7 de abril, 7/4, ele foi campeão na categoria, né, primeiro lugar na categoria Master 2, no campeonato Open Sul de Taekwondo, a cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. O Antônio, então, morador do Campo Grande, foi representar nossa cidade, nosso estado, lá em Santa Catarina, e voltou aí com a medalha de ouro. Ano passado foi homenageado como cidadão estanciense, né? É como eu digo, a Estância Velha é sempre um celeiro de campeões. Parabéns, Antônio, e obrigado por levar o nome da nossa cidade e voltar com a medalha de ouro. Parabenizo aqui também o Enio Elias, que foi segundo colocado, né, na mesma competição, porém em outra categoria. Quero começar aqui a pauta no assunto. Posso? Isso não é... Só dizer assim, eu queria só saber, não é na mesa do Antônio, né? Porque senão o Antônio não era campeão. Acho que o Antônio não ia passar para aquele armário, né? Eu acho que não. Pelo Enio? É, pelo Enio. Olha, o Antônio foi campeão, o Enio eu não sei. Não, eu quero botar os dois. Olha, vamos fazer essa luta aqui no município, porque nós temos dois campeões legítimos. Nós temos que ter o nosso aqui, né? É. E os campeonatos eles estão buscando. Eu quero ver o nosso aqui agora, olha. O que tu acha, Antônio? Não dá não, né? Vamos deixar quieto, né? Desculpa, vereador. Não, que isso, à vontade. Ontem recebemos aqui na Câmara a visita dos comerciantes, como o colega Carlos falou. Eles entraram em contato na sexta ou no sábado e eu pedi que viesse até segunda para conversar aqui com os vereadores que estivessem presentes. Às 14 horas temos a CCJ e após a comissão especial. Foi bem bacana, o vereador Sérgio entrou em contato com a secretária Áurea, né? Prontamente nos recebeu. Fomos todos até o executivo, até a prefeitura. Chegando lá, algumas pessoas no corredor, claro, deu um tumulto ali, deu um certo de 20 pessoas ali. Aí algumas pessoas, mas pra que isso? Mas por que todo esse tumulto? Em vez de ficar feliz que a população tá lá, que é o momento da gente dialogar, de conversar, de acertar os pontos, é incrível que tem gente que não gosta disso. Que gosta de se trancar no seu gabinete atrás de uma mesa e ali dar canetaço, né? Mas enfim, agradeço a administração toda que se empenhou, secretária Aula, pelo que eu fiquei sabendo, a rua Balduino Weber foi liberada, então deu uma amenizada no trânsito, no centro. Quero falar aqui ainda sobre a questão que nós votamos antes. Eu não sou contra o município ter um centro administrativo. Eu sou contra pagar esse aluguel, que fique claro, né? Tem alguns vereadores que vêm aqui fazendo discurso em cima da fala do colega, e aí tu pede o direito ali de uma resposta, não tem. Mas enfim... sobre criticar menos, dar mais ideias e soluções, que foi falado na semana passada. A minha função eu cumpro muito bem. Eu fiscalizo, eu apresento projetos, eu apresento ideias. Agora, executar não depende dos vereadores. Para isso que nós temos secretários municipais, a gente tem uma prefeita e toda uma equipe administrativa, sabe? Aí muito se fala, tu é da oposição, eu não posso criticar, a oposição é fácil criticar. Ser oposição a uma situação é uma linha imaginária, não existe isso.
Vocês estão vendo alguma divisão aqui dentro? Não tem nenhuma divisão. Cada um vota como quer. Cada um responde pelos seus atos. Ah, mas tu critica porque isso. Ah, mas eu defendo porque isso. Defende porque quer e o outro critica porque enxerga. Enfim, tem pessoas aqui dentro que imaginam assim, ó. Se tu discordar da minha opinião, eu vou brigar contigo até tu aceitar. 9 vereadores, cada um com a sua opinião. Vamos aqui debater, discutir ideia, o projeto e deu. Não vamos partir pro pessoal. Ainda eu quero falar aqui, ó, a minha postura, que alguns criticam aqui. Ah, que o Diego pega muito no pé, que o Diego critica demais, o Diego traz muito problema, que ele não vê as coisas corretas. É claro que eu vejo, eu parabenizo, eu voto projetos executivos aqui. Se pegar projetos do ano passado, 2017, 2018, eu não sei se eu fui contra 2 ou 3 projetos do Poder Executivo. Eu estou aqui aprovando, eu estou aqui dando a condição. A minha postura aqui é a mesma, desde sempre, desde que eu iniciei até o final. Eu não vou mudar se eu tive, ou algum dia eu vou ter um familiar trabalhando na prefeitura, eu não vou mudar minha postura. Se algum dia algum parente meu foi cargo de confiança lá dentro, a minha postura seguiu a mesma. E eu não me vendo por cargo. Tá? Uma boa noite a todos, um bom retorno para suas casas e voltem sempre. Muito obrigado, vereador Diego. Parabéns, Diego, é isso aí mesmo. Vereadora Márcia Ribeiro. Senhor presidente, dispenso saudações por já tê-las feito. Quero iniciar aqui agradecendo o senhor Marco André Scheffel pela consideração que teve no dia de ontem, né, e ter encaminhado esse documento para ser lido aqui nesta sessão, na noite de hoje, pelo reconhecimento que teve pelo trabalho desta casa. Né? E quero aproveitar aqui, colegas, para dizer que bom que temos uma comissão especial. Né? Que bom que temos um espaço a mais dentro desta casa para poder estar recebendo a comunidade, discutindo com a comunidade e principalmente discutindo os projetos de lei que entram nesta casa. Então, é um espaço que seria muito bom também se a comunidade, né, pudesse acessar mais e participar mais. Acontece todas as segundas-feiras, após a reunião da CCJ. Então, a reunião da CCJ é às 14 horas. No término da reunião da CCJ, nós damos início à reunião da Comissão Especial de Fiscalização. Me senti também muito satisfeita ontem, né, com o desenvolvimento desta situação, da queixa que os comerciantes aqui do centro da nossa cidade trouxeram, e que de pronto nós conseguimos ajudar, orientar e encaminhar a situação. Né? E parece que as ruas hoje foram liberadas, né? Então, que permitem o acesso de clientes destes comerciantes a irem até o seu comércio. Que bom. Ontem à noite participamos também, né, representando a Procuradoria Especial da Mulher, participamos de uma sessão na Câmara de Vereadores do município de Nova Hartz. Fui eu como relatora este ano da Procuradoria, representando a nossa Procuradoria aqui, presidente. Por quê? Porque aquela casa, ontem à noite, também aprovou um projeto de lei criando a Procuradoria Especial da Mulher. Né? Então, eu acho que este é o papel também de uma procuradoria de um município, onde já tem uma procuradoria ativa, né, trabalhando, para levar o nosso apoio às outras casas legislativas, onde há a intenção de se criar uma Procuradoria Especial da Mulher. Lá são 2 vereadoras também, são 11 vereadores no total. Dos 11 vereadores, 2 são mulheres, uma vereadora do Partido dos Trabalhadores e outra vereadora que é do MDB. Então, representamos lá e já quero aproveitar para dizer aqui, senhor presidente, que gostei muito da dinâmica da sessão daquela Casa Legislativa. E não é a primeira sessão
que eu visito, né, de um outro município, já participei em outros municípios também, e vejo que é uma dinâmica diferente, né? E eu tenho feito algumas críticas aqui já desde o ano passado na condução das nossas sessões. Então, aí eu uso a palavra do monólogo, né? Me parece muito que as nossas sessões elas se tornam um monólogo e não é um parlamento onde se discute. E lá na sessão, até vou falar rapidamente o que eu observei. Todos os vereadores lá têm um espaço para usar a tribuna livre de 10 minutos mais 10 minutos, em espaços diferentes. Tá? Além disso, a discussão dos projetos de lei, eles não têm limitação de tempo. Os vereadores, para fazer a discussão de um projeto de lei, não precisam vir aqui. Né? Eles podem ficar sentados nas suas cadeiras e é feita a discussão do projeto. Então, para mim, tem muito mais uma característica de reunião. Né? Então, gostei muito da dinâmica lá da Casa Legislativa do município de Nova Hartz. E gostaria que aqui também a gente pudesse, aos poucos, conversar e mudar um pouquinho a nossa dinâmica aqui. Em relação à audiência pública, que hoje, né, o vereador Carlos e vereador Django e o vereador Saci, nos deslocamos, então, até Porto Alegre para participar. Os proponentes desta audiência pública, então, para discutir sobre a questão de recursos da Corsã, foi o deputado estadual Tarcísio Zimmermann, do PT, e o deputado estadual Pedro Ruas, do PSOL. Tá? Então, houve também debates lá, né, onde a Corsã, o presidente da Corsã, faz uma defesa em relação aos recursos utilizados, né, nas obras realizadas pela Corsã. E o Sindiágua esteve lá também, né, e os funcionários, solicito o meu espaço de liderança, senhor presidente. O Sindiágua esteve lá também presente, né, os funcionários da Corsã, onde houve, assim, trouxeram dados, informações do que realmente está acontecendo. Então, esperamos que essa situação se decida. Eles apresentaram 9 municípios lá. Desses 9 municípios, Estância Velha está incluso, e como disse o vereador Carlos, não há um projeto, né, para as obras. Então, isso nos preocupa muito, e para isso, então, a Comissão Especial de Fiscalização já convocou a Corsã, o superintendente da Corsã, o gerente da Corsã aqui, né, do município, para o dia 30 ou 31, vereador? No dia 30 ou 31, que é sem ser na segunda que vem, então na próxima segunda. Também, então, a comissão especial convidou, né, os representantes da Corsã para estarem aqui para nos esclarecerem melhor, né, a situação da Corsã no nosso município. Sendo o que eu tinha para hoje, presidente, agradeço a oportunidade e uma boa noite a todas e todos. Muito obrigado, vereadora Márcia. Vereador Carlito Borges. Senhor presidente e demais colegas vereadores, já nominado anteriormente, só registrar a presença aí do Antônio e do Carlos Reis, que já conheço já uma longa data aí, lá em 92, sendo candidato a prefeito pelo PT em Estância Velha, fez 500 votos. Naquela oportunidade, eu e o seu João Dutra, que foi vereador nessa casa, hoje em memória, ele fez 76, se ainda a minha memória estiver ainda, depois de uns perto de 50, a gente começa a dar o tico-teco, às vezes não bate bem, né? Dá umas coisas, usando aí o Carlos falando antigamente. Essa tribuna, e costumo dizer esses dias falando, acho que não me lembro com qual dos colegas vereadores que eu estava falando, que mesmo que o suplente, né, no meu caso, não tivesse remuneração alguma, eu viria com a mesma vontade, a mesma dedicação e o mesmo prazer. Porque, queira ou não queira, eu fiz 629 votos e as pessoas, e mesmo as que não votaram para mim, elas me cobram como vereador eu fosse, e eu tenho a obrigação e o dever de assim fazer e atender, mesmo não estando nessa casa e não recebendo salário para tal. Porque esse é o meu dever, e quando eu coloco o meu nome à disposição, eu tenho que saber disso e estar ciente. Nunca me recusei, a momento algum, faz parte do processo democrático,
a gente se eleger, não se eleger, fazer boas votações, ficar fora, contribuir só com o processo eleitoral, que foi o meu caso. Em outros momentos já também intervim nessa casa com a contribuição dos demais colegas, mas em outros momentos já entrei aqui nessa casa. No mandato passado estava somando os votos junto com o vereador Ludiango na coligação. Eu, 2012, ele ajudou a contribuir para que eu estivesse nessa casa, naquele período. Nessa vez eu fui o que contribuí com a minha votação para eleger o vereador Gringo e a vereadora Márcia. Parte do processo. Mas não posso aqui deixar de colocar, e sempre com muita dedicação, e fico feliz de estar mais uma vez tendo a oportunidade de assumir nessa casa com tamanho orgulho e gratidão, sempre grato, e agradeço sempre à comunidade de Estância Velha por mesmo todos os momentos de longa história que eu já estou na política, e sempre tive o respeito e o carinho e votações expressivas, mas ao mesmo tempo preocupado, porque eu estou aqui no momento que o colega vereador Gringo, Euclides, está com pontada, e a gente sabe do momento que vem passando. Se tratar já de... Hoje o vereador Gringo serve para ser o meu pai, né? Porque o meu pai está com 76 e, se não me engano, o vereador Gringo está com 80, o titular, no qual eu estou assumindo. E eu brinco com ele, que ele chama todos de baixinho, e eu digo: ó, baixinho, tu começa a te cuidar, te acalma, porque tu já não está numa idade mais de ficar brincando de gurizinho por aí e tal, e então te acalma, vai com calma. E hoje tive a oportunidade de conversar com a guria dele, muito preocupada, por telefone, né? Ela me ligou 1h da tarde, colocando a situação no pai dela, que não é fácil para a idade dele, pontada, e realmente as gurias ontem falaram que eles viram ele e se preocuparam, e deixar aqui que ele restabeleça o mais rápido possível, que retorne essa casa, no qual tem um carinho, um respeito, e tem o vereador Gringo realmente como se fosse um pai, um carinho, um respeito, que é a convivência que já estive com ele, já estive em posições diferentes, ou com posição contrária a ele, assim como ele já esteve também, entendeu? Mas sempre eu respeitei e eu tratei como assim, porque temos que respeitar as histórias, e eu aprendi de casa, que meu pai sempre me disse, e minha mãe, que a gente sempre deve respeitar as histórias, a trajetória de vida das pessoas, porque se nós não respeitarmos, e isso não vem em casa, como é que nós vamos respeitar, tratar as pessoas mais idosas, inclusive nossos avós, pais, mãe, enfim. Então a gente tem que respeitar, e eu tenho um carinho enorme por ele. Posso não concordar com a forma dele de trabalhar, mas que a forma dele está certa, porque senão eu não estaria 40 anos nessa casa. Entre os mandatos de vice e vereador, então. Então isso cabe a mim reconhecer essa questão. Mas quero deixar aqui também, presidente, pedir, posso usar, né, meus 5 minutos? Pode usar, vereador. Agradeço já. Deixar aqui também para relembrar e cobrar, eu fiz um pedido de informação, no dia 3, foi que eu assumi, nesse mês, tendo a oportunidade de segunda vez assumir no mesmo mês, né? E eu não sei se já chegou ou ainda não chegou, mas não deve ter chegado, se não tinha sido lido hoje, sobre a questão das empresas aliás, familiares de prefeito, vice-prefeito, vereadores que prestaram alguma empresa, enfim, que prestaram algum tipo de serviço que tem um link com a administração pública, que vereador ou vice-prefeito, enfim. E não me vem ainda até então essa resposta. Eu queria deixar, refazer aqui de novo, pedir. Eu sei que acho que faz menos de 15 dias, está próximo dos 15 dias, hoje estamos dia 17, está fechando aí quase os 15 dias, foi dia 3. 21? 21 dias hoje. Não, tranquilo, então está dentro do prazo ainda, mas só para relembrar. Não posso deixar aqui, eu tive uma conversa com o secretário da Saúde essa semana, e cabe a mim, enquanto cidadão estanciense, torcer para que realmente ele consiga melhorar as questões da saúde. E a gente sabe que tem muitas críticas, enfim, tenho visto na rede social, principalmente. A rede social está difícil de aguentar, né? Porque elas críticas, às vezes, infundadas, sobre principalmente com os nossos políticos. E a gente tem que ter muito cuidado como é que a gente se posiciona, o que a gente fala, porque as pessoas pegam a interpretação, é aquilo que eu sempre digo, estão pegando o texto, tirando do contexto e fazendo a sua interpretação e ferrando, às vezes, com vida de pessoas e moral toda das pessoas, denegrindo as imagens de pessoas que, às vezes, não tem nada a ver com aquilo que a pessoa quis dizer ou aquilo que a pessoa estava defendendo. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E eu torço realmente para que o secretário atual hoje, o Martinelli, conversa que eu tive com ele, que está se reunindo aí com vários segmentos, para que realmente consiga, e ele tenha êxito
resolver isso com a nossa... consiga melhorar. Não que a secretária anterior, não tenho nada contra ela, né? Que até tive poucos contatos com ela, estou fora, acompanhei, tive 1 ou 2 reuniões só. Mas me parece que a boa vontade, a dedicação, uma pessoa que tem uma história já há muito tempo dentro da questão da saúde, quem sabe está aí o norte e a gente consiga ver as pessoas sendo melhor atendidas dentro da questão da saúde, que vamos combinar, é um momento muito difícil, quando a pessoa chega aí no posto, no hospital, ela já vai lá porque ela já está com o familiar dela com problema. Então, além do atendimento ser muito bom, tem que ter profissionais competentes lá. Então, isso... Mas dar os parabéns ao secretário pelo que eu conversei com ele. Torço realmente para que ele faça um bom trabalho. Questão do KERP, eu não acompanhei, vi pela rede social também algumas reclamações ali, mas bom, vi o comentário dos colegas vereadores que foi realmente fechar ali para aquelas pessoas que moram ali durante a semana, fica complicado, mas já foi solucionado. E pelo que eu tenho visto, foi bom o KERP. Teve bastante movimento, as pessoas, muita gente elogiando. E torço para que realmente seja bom, seja ótimo, e isso continue aí na sequência aí, essa questão do KERP, e que aos poucos a gente vai acertando. E as discussões todas que a gente teve aí, deixar aqui, quem sabe os vereadores, não que quem quer abraçar 100% do que eu disse antes, essa questão da prefeitura, questão de posição, situação, mas repense, quem sabe não é uma possibilidade essa casa sugerir para que faça num conjunto aqui, porque a gente não tem que formar maiorias, nós temos que formar consenso. É isso que não é maioria para derrotar a minoria, só para poder... Acho que nós temos que formar sempre consenso. E discutir isso e levar para a própria prefeita, fazer uma permuta, aqueles terrenos que ali estão, e possa se construir dentro do espaço do município uma prefeitura que seria hoje com todo o que tem de direito e ficaria com certeza, eu tenho quase certeza, que se oferecesse para o seu Zé Stefano, não conversei com ele sobre isso, todo aquele espaço que tem de terrenos ali ele aceitaria, porque era um tamanho de negócio, tudo aquilo que tem ali da biblioteca, todos os terrenos do centro, daria para construir muita coisa ali. E fazer uma permuta. E eu acho que não ia ter que colocar recurso público, corre o risco de colocar para venda e não ter todo o valor, ter que recolocar, e assim faria um ajuste aí, eu acho que daria para se entrar por esse cimento. Deixo aqui essa dica, não sou dono, mas quem sabe da verdade, nem tenho conhecimento técnico nessa área, mas eu imagino que o caminho talvez seja isso, e os colegas que são os titulares possam de repente amadurecer essa ideia aí e levar, e achar um entendimento. Mas sempre o diálogo tem que prevalecer, eu sempre acreditei nisso. Se nós não tivermos o diálogo, nós perdemos Um abraço a toda a comunidade Estância Velha. Mais uma vez, fico agradecido. Obrigado por estar aqui. Um abraço a todos os vereadores aí. Bom trabalho a todos vocês. Muito obrigado, vereador Carlito. O vereador Carlito é colega vereador do bairro. Eu sei que o Carlito é um vereador sempre atuante. Ele mesmo, não estando, assumindo, eu vejo o Carlito no bairro lá trabalhando. Então, parabéns, vereador. É por isso que tem sempre essa votação que merecida mesmo pelo teu trabalho, tá? Vereadora Veridiana. Bom, senhor presidente, dispense cumprimentos, por já tê-los feito. Só para justificar minha ausência na manhã de hoje, eu tinha minha agenda lotada lá no posto de saúde Bela Vista, onde sou enfermeira concursada do município, tinha uma agenda de visitas domiciliares e não pude me fazer presente, mas tenho certeza que fui muito bem representada pelos colegas. Com relação à comissão especial de ontem, quero compartilhar da colega vereadora Márcia, da minha também satisfação, né, dos excelentes resultados que a gente conseguiu na reunião de hoje, de saber que a Câmara está, sim, aberta à comunidade, se a comunidade não encontra outros espaços que sejam no Executivo para discussão, mas a Câmara acolhe.
acolhe e conduz de uma forma muito bem conduzida, chegando a resultados efetivos, satisfatórios, onde todo mundo saiu resolvido, né, com a solução do seu problema, e isso ontem me deixou muito feliz, muito enriquecido no meu trabalho de vereadora, e acho que a gente compartilha, né, quem participou do processo disso, a gente se sentiu resolutivo, né, junto à comunidade, isso é muito bom, é engrandecedor para o nosso trabalho. Só queria aqui lembrar que foi falado nas correspondências do dia de hoje, dia 23/4, é às 15h30, a reunião do Conselho Municipal. E aí nós temos a comissão que é na segunda-feira, essa reunião, dia 23/4, segunda. Desculpa, na segunda que vem nós vamos receber aqui às 15h30 a Brigada Militar. Pois é, e aí tem essa audiência, eu não sei, eu acho que a gente tem que conversar, o que eu acharia importante. Mas não é audiência, é uma reunião extraordinária do Conselho. Pois é, reunião extraordinária do Conselho. Eu não sei se de repente a gente conversa. E eu acho que seria a reunião do Conselho, essa reunião extraordinária, é extremamente importante a nossa presença. Eu também porque acho. Vai lidar com o edital da contratação das empresas para o hospital. Pois é, e eu acho que a gente tem que repensar a nossa reunião. Acho que é de suma importância a gente se fazer presente. Sugestão, coloca na terça-feira, essa reunião, não é possível? À tarde? Uma outra a reunião que nós tínhamos às 15h30 aqui. Transferir para terça, por mim, tudo bem. Isso. E a gente participa. Aqui Na terça à tarde, vereadora Veire, às 14 horas, a vereadora Rosa, de Nova Artes, e a vereadora Neiva confirmaram visitar a nossa Câmara para conhecer o nosso trabalho da Procuradoria. Então, elas confirmaram hoje à tarde, às 14 horas, na terça que vem. Até às 15h30 a gente conclui com elas. Eu acho que não tem problema para a comissão poder fazer parte dos dois trabalhos, né? Então, e só tem que ver a convocação da Corsã daí. Não é da Corsã, é da Brigada e uma convocação do Sérgio Verle. Aí a gente conversa com o colega vereador Sérgio para ver se a gente consegue transferir para terça. A gente consegue nas duas situações. Eu acho que a comissão tem que se fazer presente nesses dois momentos. Acho extremamente importante. É que eu fui agendar ali e percebi que era na segunda, então para a gente já deixar resolvido. Tá. Só por gentileza solicito que nos comuniquem, né, a todos os vereadores da comissão certinho como é que ficou depois. Gostaria de trazer em pauta aqui hoje também uma reunião da qual eu participei hoje à tarde como usuária, como mãe do meu filho que tem necessidades especiais, o Lucas, e faço uso das fraldas concedidas pelo SUS no município. Também utilizo do SUS. Aliás, todos nós utilizamos do SUS em algum momento da nossa vida. Então, desde o ano passado, tinha muitas reclamações dos usuários com relação a uma troca da empresa fornecedora das fraldas na última licitação. Até a colega vereadora Márcia, a gente compartilhou em algumas situações solicitando para a secretária uma solução do problema. E o assistente social Renan, que assumiu hoje a distribuição das fraldas do município, encaminhou por escrito reclamações dos usuários. Eu mesma fiz uma reclamação, né, quando houve a troca ali da empresa e da marca da fralda, encaminhei um e-mail, uma reclamação, ele juntou a reclamação de outros vários usuários e encaminhou para a empresa. E a empresa se dispôs, né, imediatamente, ela tomou como medida, então foi encaminhado, o Renan encaminhou para o sistema de licitação, a licitação fez uma notificação a essa empresa, imediatamente a empresa trocou o lote das fraldas, isso já melhorou em 80% a qualidade das fraldas, né, do último lote agora, há pouco tempo, menos de um mês que foi trocado, e se prontificou a vir conversar com os usuários, com o serviço de licitação e o Renan, que é o responsável pela distribuição, a respeito dos problemas das fraldas. Isso me deixou muito feliz, porque significa que é uma empresa idônea, de boa fé, que vem aqui ouvir e que quer resolver o problema. Né? É assim que a gente trabalha em conjunto e qualifica, né, todo usuário do Sistema Único de Saúde. E hoje eu tive uma reunião, então, onde veio veio a responsável técnica pela produção das fraldas e um dos representantes, não sei se é o dono, um dos gerentes, representando o dono, né, da empresa.
Inclusive, fiquei até meia chateada, porque eles estavam em discussão no município para instalar uma filial da empresa, que eles estão ampliando a empresa. Eu disse para eles, esse negócio de vocês é o negócio do futuro. As pessoas estão envelhecendo e estão usando muito mais fralda. E, inclusive, no mercado de fraldas está caindo o consumo de fraldas infantil e elevando o consumo de fralda adultos. Então, vamos cuidar da saúde, gente. Vamos fazer atividade física para não ter derrame, não ter problema que a gente solicita já mais parte de liderança. E eles tinham pretendido se instalar, inclusive, em Estância Velha, e por dificuldade de negociação estão se instalando em outro município. Uma pena, né? Porque é um empreendimento de futuro, né? E traria, com certeza, grande retorno para o município. É uma empresa que é aqui do Rio Grande do Sul. Como agente política, eu sou a favor da gente defender nosso estado, município, desenvolver o nosso comércio local, então fiquei muito satisfeita. Levaram todas as nossas reclamações, mostrei as dificuldades que tinha no uso da fralda, enfim, que agora são poucas as questões para serem sanadas, né, que é devido ao fluxo de produção. Já deixamos acordado com o serviço de licitação para conferir toda a licitação de fraldas, para que a gente tenha produto de qualidade, né? Não é porque é público que não tem que ser de qualidade, muito pelo contrário, quanto mais qualidade tiver, menor vai ser o consumo e vai trazer um retorno de satisfação e de economia em contrapartida no uso, na quantidade de uso dessas fraldas para o município. Então, saí muito satisfeita, parabenizo o Renan pela iniciativa, ele acolheu por escrito todas as denúncias, contatou com o setor de licitação, contatou com a empresa, fez a reunião e está sendo sanado o problema. Então, assim, a gente vê que hoje, pelo menos os funcionários públicos do município são empenhados no seu trabalho. Gostaria de também trazer aqui bem rapidamente a respeito da reunião do COMAD, que é o Conselho Municipal Antidrogas de Estância Velha. Então, eu fui nomeada como representante da Casa, do Poder Legislativo. Do Conselho, são em torno de 3 integrantes. Inclusive, tem aqui sugestão do próprio Conselho que tem que ser readequada à lei. Até tem que ver depois com o jurídico da Casa para a gente ver o que a gente pode fazer. E, infelizmente, trago aqui já um lamento de todos os integrantes do Conselho convidados que não tinha nenhum representante do Executivo. Então, isso foi uma coisa que nos deixou muito chateados, né? Inclusive ao principal, o Itamar, né? Que é o que sempre puxa à frente, que faz parte da Dádivas, da comunidade terapêutica, puxa à frente do conselho. É um conselho que busca realizar ações junto com a Brigada, enfim, o PROERD, de ir nas escolas, fazer atividades educativas, atividades de prevenção à drogadição. Conversamos hoje bastante nessa primeira reunião, onde tinham em torno de 6 representantes só aqui, que compõem o conselho, né, 6 entidades representantes, e para estruturar essa rede de apoio, né? Vereadora, só um pouquinho, desculpa, mas quais são as entidades que estão compondo o Conselho Antidrogas hoje? Hoje, de acordo com a Lei Municipal número 1743, de 9 de dezembro de 2011, é a Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria de Desenvolvimento Social, Conselho Tutelar, Poder Legislativo, Ministério Público, que tem que ser retirado, porque ele não pode fazer parte de nenhum tipo de conselho, a Brigada Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, entidades religiosas, aqui fala 3 representantes, e um representante de entidade que trabalha com recuperação de usuários. Ele é baseado de acordo com uma lei estadual também, que foi o Conselho Estadual que ajudou a criar e a regulamentar o Conselho aqui. Só que a história do Conselho é a seguinte: desde 2011 ele é ativo, só que em 2015 foram solicitar ao prefeito em exercício para fazer uma portaria, porque tem que ter a portaria, né? Foi criado aqui o CONDIM, no município da Mulher, e a prefeita tem que fazer uma portaria nomeando os integrantes. E desde então não se fez essa portaria. Então o conselho não existe. E a luta maior do conselho é para que ele exista, porque os prefeitos não estão se importando em fazer a portaria
para pôr em exercício um conselho de extrema importância. E quando está o jovem drogado, quando acontece assalto, quando acontece isso, aí ficam se lamentando e chorando. Mas quando é hora de constituir órgãos para trabalhar e combater a violência e a drogadição no município, não fazem. Então, assim, isso é uma cobrança que vai ser dessa casa, espero que também junto da nossa comissão, para que sim essa portaria saia do papel, para que sim se efetive o conselho, que ele possa ser ativo e possa ser também mais um órgão que venha em apoio à nossa rede que a gente está tentando constituir hoje. A gente tem uma frente parlamentar em defesa dos direitos da criança, tem a Procuradoria da Mulher, tem o conselho, tem um monte de órgãos, é só a gente juntar todo mundo e se dar as mãos que a gente consegue desenvolver um bom trabalho. Então, assim, não foi constituída essa portaria até então, foi entregue o ano passado, numa das reuniões, só para concluir, que é onde faz parte é um outro conselho, do Conselho de Segurança aqui do município, foi entregue para representante... Oi? Isso aí. E a GGM, né? Não, GGIM, isso. Tá. E não foi dado encaminhamento. Então, isso já é um pedido de 3 anos, tá? Que não foi dado encaminhamento. Então, a gente espera, como integrante do Conselho, ajudar a dar esse encaminhamento, né? E já convidando a todos que as reuniões serão na terceira terça-feira de cada mês, à tarde. Por enquanto, está sendo realizada ali na Secretaria de Assistência Social. Assim que a gente tiver um outro lugar ou sede, eu volto a comunicar a todos os colegas. Muito obrigada a todos e uma boa noite. Um bom retorno aos seus lares. Obrigado, vereadora. Vereador Lotário Seva. 2 minutos. Senhor presidente, dispenso saudações, eu já o fiz. Vereadora Márcia, só peço que não leve adiante 20 minutos para cada vereador aqui da tribuna, vão ter que reforçar a guarda municipal. Tá? Deixa com Usa 10. quem quer, vereador. Tá bom. Tá? Quero em primeiro lugar também falar da audiência pública de manhã da Corsã, que para mim foi uma grande palhaçada. A gente tem que assistir essas coisas, escutar o que o presidente da Corsã falou e depois escutar o presidente do Sindiáguas, que falou tudo o contrário que o presidente da Corsã falou. Então, o medo que me dá é em relação ao nosso município. A pergunta que fica: como que estão sendo realizadas as obras se não tem projeto? Não entendo. Como que foi comprada a área do tratamento se não tem projeto? Como que foi pago? Olha a safadez dessa gente. Se não me fala a memória, o presidente do Sindiáguas também falou do subfaturamento da abertura de valas, que há 2 anos atrás, já era cobrado 11 e pouco por metro pela abertura de valas, serviço terceirizado. Hoje está R$3. Vereador. Olha o subfaturamento que houve durante essa etapa. É só para... não era por metro, era por instalação. Da instalação, da abertura da vala para instalação. Né? Sim. E o fechamento, de repente, né? Sim, mas de 11 e pouco para 3 agora, depois de 2 anos, gente. E o presidente da Corsã quieto. Né? Tava lá o documento provando isso. E nós temos que assistir quieto e não podemos nem falar muita coisa. É terrível, gente. Olha, qual é a solução? Eu quero ver agora essa reunião que vai haver aqui. Eu acho que nós temos que nos unir e fazer uma cobrança bem forte. A princípio, eu até estava assim, um pouco contra o nosso diretor aqui, o Prade, mas pelo que estou vendo, eu acho que não é ele o culpado, na verdade. Tá? Vamos ser bem claros. Eu acho que está partindo lá do governo do Estado. Então, fica o meu repúdio
o meu medo de um projeto que tinha uma previsão até 2035, com 72 milhões aprovado, que hoje não tem dinheiro. Não sei qual é o final da história. Eu quero também, aqui foi falado a respeito do KERP. Faltou sim diálogo da indústria, do comércio, da própria população que se sentiu prejudicada. Eu acredito que já tinha falado em outra oportunidade aqui nessa tribuna, deixar claro, eu sou da opinião que enquanto que não tivermos um centro de eventos para a realização do KERP, que esse KERP seja feito só um fim de semana. Porque aí fica as ruas fechadas só 3 dias. Tá? Eu acho que a solução que foi tomada agora foi correta, foi ajudar a população. Né? Movimento da casa aqui, movimento do executivo, que acatou a decisão dos comerciantes, né? Mas quem vai pagar essa despesa agora para montar? Vão ficar 2 dias, as ruas abertas, sexta de manhã começa a montagem. Quem vai pagar isso? Aí é que eu digo, valeu a pena abrir 2 dias? Não sei. Tá? Aconteceu. Né? Eu acho que se falou tanto em bom senso aqui, a vereadora até falou há pouco. Vamos esquecer então a história do KERP. Isso é bom acontecer para que não aconteça o ano que vem. E a respeito do bom senso que a vereadora falou, eu sou de acordo. A gente tem que ter o bom senso. E a votação que houve aqui, eu me senti feliz. Só um minutinho, só para encerrar. Eu me sinto feliz de ter aprovado, porque na verdade eu não sei se formos reprovar o projeto, o que iria acontecer. Talvez vocês vereadores que votaram contra foram fazer uma análise do que poderia acontecer daqui para diante. Uma vez o projeto não aprovado nessa casa, talvez a prefeitura não poderia funcionar no prédio, eu não sei, o jurídico que vê. Tá? É complicada a situação. Olha o ponto que chegamos. Temos que ter cuidado com isso. Então, eu também, eu sou contra aluguel, falei daqui, mas nessa hora a gente tem que pensar 2 vezes, gente. Vamos ter um pouco de bom senso nessa... Conclua, vereador, por gentileza. Conclua, por gentileza. Já está obrigado. Desculpa. Tá bom. Saci. Primeiro, a gente tem... Eu vou ser bem breve agora minhas palavras, vereador, porque tem um incêndio muito grande agora aqui do lado de Chimarrão, na madeireira, segundo a informação passada pelo colega vereador Diego. Na madeireira, né, Diego? Então, diz que é um incêndio grande mesmo, por esse movimento de bombeiros toda hora aí. Só fazer um adendo aí também sobre o KERP. Eu acho que o pontapé foi dado, espero que eles façam isso mais vezes, porque essa casa aqui ela vem sendo desrespeitada há muito tempo. Achei, e quero elogiar também a atitude. No ano 2017 eu tive presente no KERP, na abertura, ali no Canto União, e nós não fomos nenhum momento, eu não fui citado, eu tive presente. Então só na hora que o colega vereador, o ex-presidente, foi falar que ele citou o nome dos vereadores, né? Então, lá no protocolo não foi citado. Esse ano, né, foi citado todos os vereadores. Claro que eu tinha dado um pedido, eu estava comentando com o Boni lá, parado lá atrás, quando disseram, não, tu vai ter a palavra, né? Segundo até a própria prefeita falou. Então, eu acho que isso aí já é um progresso, mesmo que a gente considera, né, pouquinho, é um avanço para o bem, né? Espero que assim seja de agora em diante, porque realmente tem que ser, se é para quando precisam do vereador, tem que ser quando nós estivermos no lugar também exaltado. Não é que ninguém vai lá para se aparecer, eu não entendo assim não. Mas como o Carlito, nós tínhamos conversando antes, é importante o reconhecimento, como vai ser feito com o Antônio agora também. Tá? Tinha outra situação, eu queria falar da Corsã, mas vamos deixar.
até pelo tempo já está um pouco mais, e agora com a situação aí. Eu gostaria de pedir, até não sei se o Diego concorda, que é o autor da moção, para o vereador e colega secretário fazer a leitura da moção antes de eu encerrar a sessão para o Tônio. Para o Antônio, eu chamo de Tônio, porque é popular Tônio, né? Mas é o Antônio. Por favor, Carlos. Moção de parabenização. Poder Legislativo de Estância Velha. Na forma que dispõe o regimento interno do Poder Legislativo de Estância Velha, no seu artigo 182, inciso 15, o vereador Diego Francisco, com o apoio dos demais vereadores, propõe moção de parabenização ao atleta Antônio Silveira, nos termos que passa a aduzir. A Câmara de Vereadores de Estância Velha, por meio do vereador subscritor, parabeniza o atleta Antônio Silveira por ter conquistado o primeiro lugar na categoria Master 2, no Campeonato Open Sul de Taekwondo. A competição ocorreu no dia 7 de abril de 2018, em Balneário Camboriú, Santa Catarina. O atleta conquistou 10 pontos no ranking nacional, acumulando vantagens sobre os demais competidores. Assim, consagrou-se campeão, conquistando a medalha de ouro em sua categoria. Antônio Silveira é morador do bairro Campo Grande e foi o vencedor da sua modalidade. Com muito trabalho e dedicação, foi possível a conquista da medalha de ouro. Desta forma, mais uma vez representando nosso município fora do estado. Por essas razões, segue a moção de parabenização, a qual, devidamente processada, requer seja apreciada pelo colegiado da Casa, aprovada e entregue ao atleta Antônio Silveira. Atenciosamente, o autor vereador Diego Francisco e o apoio dos demais vereadores. Então, eu vou encerrar a sessão, e daí a gente chama o Antônio aqui na frente e o Dieguinho faz a entrega da moção para o Antônio para registrar também esse momento aí. Não havendo mais nada a tratar, invoco a proteção de Deus e declaro encerrada esta sessão e convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 24 de 4 de 2018, às 19 horas. Uma ótima noite a todos.